A primeira vez que eu visito aqui ao Piauí, especificamente aqui na capital, Teresina, muito bonito. Todos os lugares que eu visitei, muito calmo, tranquilo. Agora tem muito calor, faz muito calor mesmo. Quente, muito quente, de verdade. Mas o local é super agradável. As árvores, tudo muito, muito bonito, todos os locais. A comida também, pessoal, eu tenho que falar sobre isso. Muito boa a comida aqui do Piauí. A culpa é do Mário, eu tenho insistido muito que eu coma. É muito gostoso, as farofas, as paçocas também, o tempero diferente, a cultura própria daqui do Piauí. Muito gostoso, eu experimentei tudo. Olha, eu vou voltar para o Rio Gordo, pessoal, como assim? Quando eu saí de casa, eu era bem magrinho. Quando eu vim para cá, olha só como é que eu tô. Eu pensei, não, eu vou chegar no Piauí, eu vou fazer um regime, uma dieta para aproveitar quando chegar no Rio magro. Mas agora, a minha esposa vai estranhar muito. Muito obrigado por estar aqui no Piauí. Obrigado por vocês estarem me convidando, todo mundo me tratando super bem. Muito obrigado pelo grupo que está aqui, pelo ministério, pelo líder que me convidou para vir aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado também a vocês, a minha família também, de estudos que estão aqui, sempre insistindo para eu vir aqui. O George também insistindo para eu vir aqui no Piauí. Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, abençoando, em nome de Jesus. E a minha igreja é a igreja Vila da Penha. Eu já sou pastor de lá há 11 anos. Tem muitos surdos aceitaram Jesus e alguns surdos também missionários por todo o Brasil. Não é fácil ter uma vida missionária. Sempre um ministério, sempre a gente apoiando o ministério, incentivando o ministério para que ele se desenvolva. Então, aqui na igreja, também a segunda igreja batista, com o pastor Jorgivaldo, tem uma visão bem ampla mesmo que o Espírito Santo colocou no coração dele, do ministério com surdos, que precisa incentivar o ministério com surdos. E o pastor sempre apoiando o Mário e a liderança, para que intercedendo por eles, para que é importante uma igreja inclusiva, que as almas pertencem a Jesus e que muitas vidas possam ser salvas. Nós não escutamos. Então, nosso espírito é igual. Quando Jesus Cristo voltar, o nosso espírito vamos ser igual. A minha família é surda, meu pai, a minha mãe, meus irmãos gêmeos também. Eu sou mais velho. Vocês pensam, coitadinho, ele é deficiente. Eu só não escuto, mas a minha visão é ótima. Eu não sou deficiente. Se agora a gente observar esse momento, vocês são deficientes? Tem muitas pessoas que estão usando óculos de garrafa aqui, que eu estou vendo. Então também são deficientes. Algumas pessoas gordas também são deficientes. Também alguns carecas também aqui, presente no auditório. O pastor Jorgivaldo também, né, pessoal? Brincadeira, pastor. Tem alguns carequinhas aqui. Aí eu vou agora fazer uma pergunta para vocês. Cárie. Alguém que tem cárie no dente? Tem alguém aqui que tem cárie no dente? Ninguém? Levantou ali uma mão. É deficiência cárie no dente? Então a gente tem algumas diferenças, mas nós somos todos iguais. Ninguém é perfeito. Então todos nós precisamos glorificar a Deus. Isso é o que nos deixa semelhante. Eu tenho 2 filhos, né? O meu filho mais velho e o meu bebê é surdo. O meu filho mais velho é ouvinte
Uhum. É como se eu fosse uma fábrica de surdo, a minha família. É como se fosse uma pipoca, uma família, uma pipoca de surdo. Então, todos nós somos crentes. Vamos começar a pregação em Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o 28. Vocês trouxeram a Bíblia, pessoal? Deixa eu ver. Levanta suas Bíblias. Ah, sim, muito bem. Ok. Quem não trouxe Bíblia? Tudo bem, tudo bem. Agora eu não vou pregar. Vocês vão buscar suas Bíblias em casa. Quando voltarem rápido, aí eu vou começar a pregar. É só brincadeira, pessoal. Uhum. Alguma pessoa que não tiver Bíblia, alguém que esteja próximo, que tem Bíblia, ajude a pessoa que está do lado a ler a palavra de Deus. Se você ainda estão procurando, misericórdia, pede misericórdia a Deus que Ele vai ajudar você. Agora vamos aproveitar a EBD, né? Que a gente estudou, precisa estudar a Bíblia. Aí você vai encontrar a bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você. Vocês encontraram em Lucas? Até porque Deus abençoou. Versículo 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondendo-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensina-vos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que pratiqueis iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Repetindo o versículo 27. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que pratiqueis iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançai-vos fora. Amém? Vamos orar. Pai, nessa hora, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando, não sou eu, meu Deus, me usando, não sou eu que estou aqui nesse momento, mas que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, meu Deus. Tu és soberano, Senhor, e tu conheces todas as nossas vidas, que a tua palavra e o teu Espírito unge-nos com a tua unção, Senhor, e que nós possamos aqui estar aprendendo, Senhor, mais da tua palavra. Enche nossos corações, que a tua palavra possa estar sempre nas nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem de agora de manhã é a escolha da vida eterna. Escolha. A gente fica pensando em escolha da vida eterna. Nós precisamos escolher a vida eterna.
os slides. Pedindo para passar o slide, por favor. Ok. Bom, algumas pessoas pensam que algumas pessoas ficam me perguntando como foi que eu fiz essa escolha, né? Como foi que eu resolvi escolher ter a vida eterna. Algumas pessoas, né, ficam me questionando sobre isso. E como é que eu consigo suportar todas as influências? Né? Então muitas pessoas vêm me perguntando, olha, foi uma decisão minha, eu resolvi. É difícil. Eu digo para vocês que isso é muito difícil. Existem várias escolhas. Agora, como decidir qual escolha é a melhor, qual escolha é a pior? O que decidir fazer com a minha vida? Bom, vocês veem na televisão pastores, né? Vários pastores, né? Que se dizem profetas do Senhor, falando, olha, eu faço milagres, eu faço milagres. Venham para cá, venham para essa igreja, que aqui vocês vão prosperar, aqui vocês vão vencer, venham para cá. Aqui vocês vão prosperar, aqui vocês vão ter dinheiro, aqui vocês vão ter carro, aqui vocês vão conseguir casas, aqui vocês vão conseguir tudo o que vocês precisam, vocês vão ficar ricos, venham para cá. Às vezes, algumas pessoas que estão com problemas, algumas pessoas que estão sofrendo, que decidem entregar a vida a Deus, acabam indo para essa igreja com a promessa de que Deus vai multiplicar. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo iludidas. A Bíblia, né? A Bíblia não diz nada disso, não. A Bíblia só fala em salvação. Certo? Esses profetas que aparecem na televisão, que dizem ter as promessas, que dizem ser profetas do Senhor, na verdade estão iludindo, são enganadores. Aquilo que eles falam, tudo aquilo que eles falam, tem um objetivo de ensinar que Jesus liberta de forma alguma. Muitas vezes, eles falam para vocês que seus problemas vão acabar, que você vai prosperar, que você vai vencer, que Satanás vai fugir de você. Né? Aí algumas pessoas pensam, olha, muitos dizem assim, olha, venham para cá que você vai conseguir sua entrada para o céu. Aqui você vai fugir do inferno. Então, muito cuidado com o que andam pregando pela televisão. É isso que diz a Bíblia? É isso que está escrito na palavra de Deus? De forma alguma. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Que Jesus, Cristo, pode libertar. Ele é aquele que liberta, é aquele que dá a salvação. Que Jesus é aquele que transforma a sua vida e que faz você nascer de novo. É aquele que te tira dos teus problemas, é aquele que resolve os problemas da sua vida. Jesus. Eu no passado, quando eu era jovem, eu era católico. Né? Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu era católico. Coroinha. Eu ainda era muito ignorante, não tinha essa consciência. E com o passar do tempo, né, tinha sempre um padre que me orientava. Né? Aí, com o passar do tempo, veio um homem e veio me ensinar sobre a palavra de Deus. E me convidou para ir à igreja e eu aceitei. E no momento em que eu assisti aquele culto, em que eu vi tudo aquilo que o pastor pregava, que eu vi que Jesus tinha morrido por minha causa, eu fiquei, como? Por mim não. Por mim não. Jesus não morreu por mim, eu não tenho culpa pela morte de Jesus. Vocês é que são os culpados, mas eu não. Eu não tenho não, culpa não. Como é que pode? Aí eles me explicavam, olha, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu por causa do meu pecado. E aquilo me deixou extremamente emocionado, me fez chorar. E foi naquele momento em que eu decidi aceitar Jesus. Me arrependi de tudo aquilo que tinha feito. E sim, percebi que depois disso, o Senhor Jesus transformou a minha mente, transformou a minha vida. Eu me senti mais leve, porque antes eu tinha depressão. Durante a minha juventude, eu sofri. Desde muito pequeno, eu sofri com problemas de depressão. Porque minha mãe, em vários momentos, minha mãe se prostituía.
né? Eu acabei, por um acidente, eu acabei incendiando a casa em que a gente vivia, uma casa muito humilde. Eu acabei tendo que viver nas ruas e pedindo esmola e pedindo de casa em casa. E Jesus me curou. Quando eu aceitei Jesus, todos aqueles problemas que eu tinha absorvido, que tinha me feito ficar em depressão, tudo aquilo tinha passado, tudo aquilo tinha acabado. E naquele momento eu me senti feliz, porque Jesus me libertou. O padre que antes, da igreja em que eu frequentava, ele me chamou quando soube que eu tinha me convertido e disse: olha, você não pode ser crente, você tem que continuar sendo católico, isso não está certo, você tem que continuar sendo coroinha. Então, eu pedi para o padre para pegar a Bíblia e abrir em Êxodo capítulo 20. Padre, abra aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e dê uma lida. Né? E o padre ficou assim, impressionado com a mentalidade, com a consciência que eu estava tendo. Né? E o padre disse: olha, tudo bem, agora, por favor, não saia por aí difundindo essas informações que estão aqui. Aí eu disse para o padre: olha, padre, eu vou continuar sendo evangélico. Eu vou continuar na minha igreja e hoje eu sou pastor. Né? E o padre, eu tive a oportunidade de encontrar um padre algum tempo atrás, e o padre que antes me dizia para não aceitar Jesus, para não ser evangélico, esse padre acabou se convertendo também. Hoje, ele também aceitou Jesus, hoje ele é evangélico. Né? Ele abandonou a igreja católica e decidiu obedecer ao chamado do Senhor. Né? Ele já faleceu há algum tempo, mas eu tenho certeza que hoje ele está com o Senhor na glória. Né? Porque ele tomou essa decisão de aceitar a Cristo. Amém? Bom, vocês viram, né, o versículo 24, né, o versículo 24 de Lucas. Né, eu vou pedir para a gente ler novamente, o versículo 24 de Lucas. Respondeu-lhe Jesus. Ele vai começar. Ok. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitas pessoas, né? As pessoas, elas precisam de quê? Muitas pessoas estão procurando. E elas precisam encontrar a verdade. Elas precisam encontrar. Mas só existe uma verdade, só existe um caminho. E é isso que essas pessoas precisam entender. Que só existe um caminho. Que esse caminho é o caminho da fé. É o caminho do Senhor. O único caminho é Jesus. Ele é o único caminho. Muitas pessoas pensam que se continuarem procurando vão encontrar. Mas eu digo, não vão. Não vão. Muitas pessoas acabam perdendo a fé. Mas a gente não pode perder a nossa fé, a gente tem que continuar sempre com fé. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente continue sempre com fé, que a gente continue sempre seguindo o caminho do Senhor, sempre seguindo nos caminhos que Ele nos ensinou. E se a gente fizer isso, a gente vai conseguir. Ao final, quando chegar o momento da nossa morte, a gente vai ter encontrado a salvação. O Senhor, Ele não quer pegar você pelo braço e te levar para o caminho, mas Ele quer que você, por livre e espontânea vontade, decida seguir o caminho dEle. É isso que Jesus quer. Jesus, ele pode libertar você dos seus problemas. Jesus, ele pode dar a você a salvação. Mas para isso você precisa crer. Você precisa ter fé que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Se você assim acreditar, Jesus pode transformar a sua vida. Os seus problemas, as suas aflições, as suas angústias, Jesus pode transformar isso. Se você permitir que ele entre na sua vida, que ele entre no seu coração, Jesus vai tirar e você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele pode e ele quer te guiar pelos caminhos dele. Porque Deus, Deus quer usar a nossa vida, Deus quer nos usar, né? Mas às vezes Deus tem encontrado em nós barreiras. Deus tem encontrado em nós entraves. O Senhor, ele tenta entrar. E se nós tivermos fé, a fé vai ser como uma passagem, vai ser aquilo que vai permitir que o Senhor entre na nossa vida. É o dinheiro que traz? É por causa do dinheiro que nós vamos conseguir as bênçãos, que nós vamos conseguir? Não é pelas nossas obras, é pela graça do Senhor. A gente não pode comprar a salvação, porque a salvação ela não é paga com obras, ela não é paga com dinheiro. Não é assim que a salvação é paga. Eu não posso comprar
a salvação. Eu não posso alcançar a salvação por mim mesmo, porque a salvação ela não pode ser alcançada pelas obras. Porque quem é que nos dá a salvação? Jesus. Foi Ele que já pagou por nós, morrendo numa cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, pagou para que nós tivéssemos a possibilidade de ter a vida eterna, pagou para que o nosso pecado fosse apagado. E Jesus, Ele quer dar essa salvação a todos vocês. Né? Para isso, para você alcançar essa salvação é muito simples. O que você precisa? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é aquele que salva, que é o único que pode nos salvar. Se você assim acreditar, se você aceitar Jesus, você não vai precisar pagar nada, porque o preço já vai estar pago. Né? Jesus já vai ter pago esse preço por você. É uma promessa de Deus, de que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a salvação. Mateus capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Leiam aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que conseguem, e poucos são os que encontram a salvação, que encontram Jesus. Noé? A história de Noé. Né? Vocês conhecem a história de Noé. Deus, Ele escolheu uma família de 8 pessoas para construírem uma arca. Certo? Não é assim que diz a história da Bíblia? Noé pregou. Noé, ele já tinha a idade de 120 anos, ele já era um senhor idoso e ele pregou. O que foi que aconteceu? Deus mandou a chuva. E as pessoas não acreditavam em Deus. As pessoas não acreditavam que Deus iria falar aquilo que Noé estava dizendo que Deus havia dito. As pessoas ignoravam as pregações de Noé. Até que chegou o momento em que Deus diz: entrem na arca e escolham 2 animais de cada espécie e coloquem na arca. E aí começou uma chuva, fortes chuvas. As pessoas começaram a correr, as pessoas se angustiavam e começavam em uma grande multidão indo em direção à arca. E Noé chamando as pessoas e as pessoas vindo. E Deus fechou a porta. E as pessoas ficaram diante da porta batendo, pedindo: Senhor, por favor, eu prometo, por favor, permita. Com Jesus, quem é você? É essa situação em que muitas vezes a gente passa. Jesus vai dizer assim: olha, eu não conheço você. Senhor, lembra de mim. Você está sempre junto comigo. Nós comemos juntos, nós nos sentamos juntos. Lembra, Senhor, tu nos ensinaste, tu pregaste para nós. Tu não lembra da gente? A gente foi para as ruas ensinar em teu nome. Tu não lembra disso? Jesus vai dizer: olha, desculpe, eu não lembro de vocês. Eu não os conheço. Não os conheço. Apartai-vos de mim. Vocês que são pecadores. Vocês que praticam o mal. E eles foram destruídos. 2 histórias. A segunda história. A das 10 virgens. A história das 10 virgens. Né? Lembram da história das 10 virgens? A lamparina, que precisava do óleo, né? Que precisava do óleo para funcionar, né? E algumas, Jesus, o noivo, né? Que esperava, elas estavam à espera do noivo, as mulheres. Mas o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, as mulheres na espera, o óleo da lamparina, o azeite foi acabando. E as mulheres que tiveram suas lâmpadas apagadas pediram emprestado óleo. E as outras 5 mulheres disseram: não, lembra que foi avisado para que vocês comprassem óleo? Não, mas eu achei que não fosse precisar. Não,
desculpe, eu não posso emprestar, o problema não é meu. Eu tive essa preocupação, eu tive esse cuidado. Agora você vai. Agora eu preciso ficar vigilante, esperando a chegada do noivo. Agora vão lá, comprem. 5 das 10 virgens foram comprar, né? E as outras 5 continuaram ali esperando. E quando o noivo veio, quando Jesus veio, Jesus disse: podem vir a mim. As 5 que estavam esperando, que tinham suas lamparinas ainda acesas, foram e encontraram. As outras 5, ao chegarem, bateram na porta, viram a porta trancada, e Jesus diz: quem são vocês? Eu estava entre as 10, você me conhece, eu estava à sua espera, você me ensinou, você esteve comigo, nós comemos juntos, nós nos reunimos, nós estávamos juntos, nós bebemos juntos, nós compartilhamos, nós estávamos à rua, tu nos ensinaste, não lembra? Jesus vai dizer: eu lembro, lembro de conhecer, lembro que as conheço, podem entrar. A porta foi aberta. Tudo bom, prazer. E conseguiram entrar. E em seguida, Jesus fechou a porta. As outras 5, né, que tinham ido comprar, vieram, chegaram, batendo na porta, e Jesus novamente veio. Quem são vocês? As primeiras 5 já haviam entrado, e as outras 5 que haviam saído para comprar, chegaram batendo na porta. Jesus, nós sentamos contigo, nós comemos contigo, tu nos ensinaste, tu pregastes para nós, tu nos destes conselho, nós fomos às ruas contigo, nós visitamos vários lugares contigo, tu não lembra de nós? E Jesus: não, desculpa, eu não conheço vocês. Não conheço nenhuma de vocês, desculpa, apartai-vos de mim. Vocês que praticam o mal. Apartai-vos de mim. Jesus disse que não as conhecia. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 14, diz exatamente isso. Que muitas vezes as pessoas se deparam com situações, se deparam com problemas, e que Deus sabe, Deus conhece tudo isso, né? Deus conhece a cada um de nós. Deus, em momento nenhum, Deus se distrai, ou Deus nos abandona, ou Deus esquece de nós. Em momento nenhum. Você não pode dizer: eu vou conseguir, eu tenho fé, eu vou conseguir. Não é com a minha própria força, não é por mim que eu vou conseguir. Não é pela minha força, não são pelas minhas obras que eu vou conseguir alcançar a salvação. Não é assim que funciona. Quando nós morrermos e nos depararmos, vamos chegar ao céu, vamos bater na porta, e Jesus vai vir até nós e vai perguntar: quem são vocês? Senhor, tu não lembra de mim? Nós estivemos juntos, nós comemos juntos, nós nos reunimos, nós ouvimos as tuas pregações, Senhor, nós ouvimos as tuas palavras, tu nos ensinaste. Tu não lembra? Nós lembramos de ti, Senhor. Nós fomos pregar em teu nome, nós fomos falar para as pessoas sobre ti, nós pregamos em teu nome. E nós agora queremos estar contigo. E Jesus vai dizer: desculpa, eu não conheço vocês. Onde vocês estiveram? Senhor, lembra, naquele momento, tu não lembra que a gente pregou sobre ti, que a gente falou de ti? Tu não lembra de nada disso? Que tu me convidastes? Não, eu não conheço vocês. Desculpe, vocês são aqueles que contendem com o mal, que praticam as iniquidades. E vão ficar batendo na porta, e Jesus não vai abrir esta porta. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Porque vocês, e Satanás virá, e essas pessoas terão com ele no fogo do inferno. E haverá choro e ranger de dentes. E essas pessoas sofrerão eternamente. Jesus, ele vai
julgar a cada um de nós. Jesus conhece os nossos pecados, 50 milhões de pecado, 100 milhões de pecado, qualquer que seja. Jesus, se você aceitá-lo, Jesus vai te perdoar. Jesus vai perdoar os seus pecados. Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai te dar uma vida nova e você vai nascer de novo. Não pense que já passou a oportunidade. Não pense, Senhor, eu sou pecador, eu tenho muito pecado na minha vida. Jesus sabe disso. E Jesus ainda assim, Jesus quer que você o aceite. Jesus, ele é misericordioso, ele é perdoador dos pecados. Jesus é aquele que pode transformar a sua vida, que pode te ajudar e que pode te fazer nascer de novo. Jesus nunca nos abandonou. Deus, ele nunca nos abandonou. Deus nos adotou. Deus nos adotou. Deus os tomou para si, né? Deus, ele não quer perder nenhum de nós. Deus quer salvar a todos, a todas as pessoas. Aí as pessoas pensam: não, eu não posso, porque Deus me abandonou, eu não vou conseguir, Deus me abandonou. Não pensem assim, porque Deus está ansiosamente esperando que você tome uma decisão, que você aceite, que você mostre, que você o ame. Deus quer que você tenha fé. Deus quer transformar a sua vida, mas Ele não vai fazer isso se você não permitir. Deus quer salvar a todos, Deus ama a todos nós. Deus não quer que nenhum se desvie, Deus não quer perder nenhum daqueles que são seus. Deus não quer que ninguém, não quer que o seu povo vá para o inferno. Deus nos deu um advogado, e o nosso advogado é Cristo. E é Ele que pode nos salvar das tentações e nos dar o alívio, nos dar a segurança e nos dar a vida eterna. E para isso, nós precisamos aceitar a Jesus. Ok? Pode passar? João, capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhum de vocês, ninguém vai conseguir entrar no céu, porque se não por mim, porque Jesus é o único que pode lhe dar a entrada. Jesus, através da sua morte na cruz, é aquele que pode nos permitir a entrada no céu. A escada é o nosso caminho. A cruz de Cristo é como uma escada que nos guia. Não existem outros caminhos, e muitas vezes as pessoas procuram por outros caminhos que não é o caminho de Cristo. E Jesus está lá, esperando que as pessoas decidam seguir o caminho que Ele preparou. Jesus sofreu por você. Jesus que foi humano, Jesus que foi homem, como nós. Jesus fez-se um cordeiro sacrificial para que nós pudéssemos ter a possibilidade da salvação. Jesus sacrificou-se por cada um de vocês. Jesus deu a vida, Jesus morreu e teve morte de cruz por vocês. Jesus aceitou morrer. Jesus prometeu que se vocês o aceitassem, Ele daria a salvação, porque Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, o preço já foi pago. Agora cabe a você tomar a decisão. A cruz é o caminho, a cruz é uma escada, é uma ponte que vai nos levar ao céu. A cruz de Cristo, se você decidir aceitar, você vai vencer. Você não vai, de maneira nenhuma, perder a sua vida eterna. Você não vai perecer. João, capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é o nosso pastor, e nós somos as ovelhas. Jesus não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma. Jesus não quer perder. Jesus, Ele está sempre, como um pastor de ovelhas, Jesus está sempre nos guiando, nos conduzindo. E se alguma dessas ovelhas se desviar do caminho, Jesus vai lá, vai pegar essa ovelha e vai trazer ela de volta para a sua proteção, para o seu cuidado. Porque Jesus não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Jesus está sempre cuidando de nós.
É o pastor daqui? Deus escolheu o pastor Jorgivaldo. Deus chamou a ele para que ele fizesse esse trabalho de pastor. Ele é um enviado de Deus para estar cuidando das ovelhas dessa igreja. E ele aceitou esse desafio. E agora ele tem essa responsabilidade de cuidar de cada um de vocês. E vocês devem obedecer, primeiramente a Deus e ao pastor. Jesus diz: olha, pastor, no futuro, quando o pastor estiver diante de Deus, e Jesus vai dizer: olha, pastor, você teve uma grande responsabilidade, meus parabéns, você conseguiu conduzir cada uma de suas ovelhas ao céu, você conseguiu trazer todas essas ovelhas a mim. E isso é muito importante, é importante que nós entendamos isso, que nós somos ovelhas do Senhor. Amém? Pode passar. Isso é urgente. Isso é urgente. O versículo 25 diz... Eu perdi. Mateus 24, 36. Ok? Não, É o que? Versículo 25? Lucas, capítulo 13, versículo 25. Lucas, capítulo 13, versículo 25 diz... Quando o dono da casa... Lucas, capítulo 13, versículo 25. Ok. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Isso mostra, gente, a urgência dessa decisão. Isso mostra que isso é urgente, porque a porta, ela vai se fechar. Nenhum de nós sabe o dia ou a hora, mas essa porta, ela vai se fechar. E aqueles que estiverem do lado de fora, quando a porta estiver fechada e que estiverem batendo, não haverá uma nova oportunidade, porque essa porta, uma vez fechada, ela não se abrirá novamente. É preciso que você aceite a Jesus. Jesus está batendo a sua porta. Jesus está batendo a sua porta. É preciso que você tome a decisão de abrir essa porta. É preciso que você se arrependa dos seus pecados. Que você decida aceitar Jesus para que Ele entre em sua vida. Jesus está diante de você. No futuro, você estará diante de Cristo. Você estará diante de um julgamento. E se você não tiver se arrependido dos seus pecados, Jesus vai dizer: olha, eu estive diante de você, eu bati e você não abriu a porta para mim. Por isso é preciso que nós nos arrependamos. É preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E Deus não quer que nós estejamos afastados dEle. É uma promessa do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar em sua vida. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus não sabe, os anjos não sabem. O único que sabe o dia e a hora é Deus. Eu não sei o dia, ninguém sabe o dia, ninguém sabe quando será a volta de Jesus. Vocês sabem? Não, eu também não. Ourive? Ourive. Um homem, um ourive, um profissional, né? O ourive, que trabalha, né? minerador. Trabalha fazendo, extraindo as pedras, extraindo os minérios e fazendo essa separação. E ele vai lá, pega todas essas pedras e vai dizer: não. Quente, né? Num ambiente bem quente, num ambiente, um lugar bem quente. E ele vai lá fazer e fica lá vigiando enquanto trabalha a limpeza desse material que ele recolheu, até que quando chegar o momento vai ser retirado apenas aquele material que é precioso. É assim também com Jesus. Jesus quer limpar o nosso pecado. Jesus quer limpar a nossa vida. E quando chegar o momento, quando chegar a hora, Jesus virá e nos levará. Jesus não nos abandonou. Jesus está esperando que vocês se arrependam. Jesus está esperando que vocês
Arrependam-se dos pecados, que vocês transformem a sua vida, que vocês aceitem Jesus, porque Jesus quer levá-los. Jesus quer que vocês vençam. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer um resumo. Versículo 27. Lê o versículo 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O mal. Iniquidade é o mal. Jesus, Ele não quer nos abandonar. Jesus quer que você aceite a Ele. Jesus quer que você venha a Ele. Aí você diz: não, eu não quero. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que a hora vai ter passado, em que vocês não vão ter mais a oportunidade, porque Jesus ele está esperando, está à espera de que vocês decidam aceitá-lo, de que vocês decidam seguir o seu caminho. Jesus, ele não quer obrigá-los a isso. Vocês que bebem, vocês que são viciados em jogos, vocês que têm todo e qualquer tipo de problema, de pecado, de vício, Jesus conhece e Jesus quer perdoar. Jesus está convidando você para uma mudança de vida. Jesus quer ajudar você. Jesus quer transformar a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele pode agir se você é uma alcoólatra, se você é uma pessoa que é viciada na bebida. Se você decide aceitar Jesus, o Espírito Santo de Deus vai provocar uma mudança e você vai largar esse vício. Se você é viciado em cigarro, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você largue esse vício, vai transformar o seu coração. E assim com todos os outros vícios, com todos os outros problemas, com todos os outros pecados, nós vamos conseguir a vitória se nós assim decidirmos aceitar Jesus e confiarmos no Espírito Santo de Deus. Agora, se você decidir não aceitar, vai chegar um momento em que a oportunidade terá passado, em que Jesus vai dizer: eu estive lá, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não o conheço. É uma promessa de Deus. Deus nos ama. Deus ama cada um de vocês. Deus não quer perder nenhum de nós. Deus quer que cada um de nós aceitemos a Jesus e tenhamos a vida eterna, né? Nós somos o ouro, a madeira, a prata, né? Tudo isso Deus, no sentido de que Deus tem todas as maravilhas, Deus tem tudo preparado para nós no céu. Basta que nós decidamos aceitar a Jesus. Aí vocês estão preocupados, vocês estão pensando, preocupados com o céu, preocupados com o inferno. Mas a única preocupação de vocês deve ser o quê? A importância da salvação que pode ser dada por Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Você deve ter o desejo de arrepender-se dos seus pecados, de entregar a sua vida a Deus. Se você decidir aceitar a Jesus e entregar a sua vida a Ele, Ele vai limpar a sua vida, Ele vai te dar uma vida nova, Ele vai perdoar os seus pecados. Vocês têm um valor importantíssimo para Deus. A conclusão que nós tiramos é que isso é urgente, é preciso que tenhamos pressa, é preciso que sejamos rápidos. Não é uma coisa, não é uma decisão que você pode tomar depois, é uma decisão que você tem que tomar agora. Você fica pensando: eu sei que eu preciso fazer essa escolha, eu preciso fazer a escolha de um caminho, eu preciso tomar essa decisão agora. Aí você pensa em todos os seus problemas e você para e decide aceitar Jesus. Você decide aceitar Jesus e você aceitando isso, a sua vida vai ser transformada, porque Jesus quer dar essa mudança para você, né? A sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, né? Jesus não quer perder ninguém. Jesus quer que toda a sua família, você e toda a sua família sejam salvas. E aí você fica dentro de casa, sofrendo e decidindo. Eu tenho que escolher. Mas o que falta para você? O que está te faltando? O que está te impedindo de tomar essa decisão? Você não pode deixar que nada o impeça de fazer essa decisão.
Uma decisão que só você pode fazer, mas uma decisão que pode transformar a sua vida. Vamos orar agora então nesse momento. As pessoas que nos visitam pela primeira vez aqui nessa igreja, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Porque eu sei que Deus, nesse momento, Ele está me usando. Deus está usando a mim. E eu vou orar, Senhor, pedindo para que você tome essa decisão da vida eterna. Para que assim como todos os crentes que aqui estão, assim como eu, que já tomei a minha decisão, eu vou orar para que você também tome essa decisão. Para que você não deixe essa decisão para amanhã, para que você não deixe essa decisão para depois. Para que você entenda que essa é uma decisão que vai transformar a sua vida. Uma decisão que pode e vai te transformar. Se você não tomar essa decisão, se você não tomar a decisão de aceitar Jesus, se você não aceitar a cruz de Cristo, se você não aceitar que Jesus morreu por você, você vai estar afastado, se desviando dos caminhos de Deus. Se você também é um crente, se você já tomou essa decisão, mas por algum motivo você acabou se desviando, eu também vou orar por você, para que você volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor está à espera. Se você também tem algum problema, se você tem algum vício, algo que está te prendendo, eu vou orar para que Jesus liberte a sua vida, para que Jesus rompa as barreiras daquilo que te prende, do pecado que te aprisiona. Jesus, Ele tem o poder de perdoar e de dar a cada um de vocês, uma paz de espírito, de dar a cada um de vocês o alívio que muitas vezes vocês estão à procura, né? Ore, se você é crente e se o seu esposo, se alguém na sua família também ainda não tomou essa decisão, vamos orar para que o Senhor toque o coração dessas pessoas, para que a sua família decida aceitar Jesus, para que a sua família viva em comunhão com o Senhor. Se você tem um filho, uma filha que já aceitou Jesus e que está desviado, ou que nunca aceitou Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Deus, nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar agindo e tocando o coração de cada uma das pessoas que aqui estão. Ó Deus, eu sei que essa decisão é Tua, Senhor. Eu sei que é Tu que tens o poder, Senhor, de transformar. É Tu que tens o poder, Senhor, de purificar, de curar, Senhor. E é por isso que eu te peço, ó Deus amado, toca os nossos corações, Senhor. Que o nosso coração não seja duro, Senhor, que o nosso coração não seja de pedra, mas que nós possamos ser um coração de carne, Senhor, um coração sensível a Ti. Ó Deus amado, que nós possamos permitir, Senhor, porque Jesus está batendo a nossa porta, Senhor, que nós possamos, Senhor, tomar essa decisão de abrir essa porta, Senhor, de deixar o caminho livre para que Jesus entre e para que Ele nos liberte, para que Ele nos transforme, para que Jesus faça morada, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que Tu conheces a cada um dos que aqui estão. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, toca o coração dessas pessoas, ó Deus. Transforma o coração dessas pessoas, ó Pai. Faz morada em cada um dos que aqui estão, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento esteja agindo, esteja transformando. Ó Deus, para que aquelas pessoas, Senhor, da nossa família que estão desviadas, Senhor, pessoas que tomaram a decisão, mas que estão desviadas. Pessoas, Senhor, que ainda não tomaram essa decisão, nossos esposos, esposas, nossos filhos e filhas, ó Deus, nossos parentes, Senhor, que Tu possa estar transformando, Senhor, que Tu possa estar trazendo essas pessoas de volta, Senhor, para o Teu convívio, para a Tua proteção. Ó Deus amado, usa a vida das pessoas que aqui estão, Senhor, usa a vida das pessoas que são crentes. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Ok? Momento de louvor agora.